Muito boa noite a todos. Bruchim Abaim. Muito bem-vindos para mais um shiur maravilhoso com a ajuda de Akadosh Baruch Hu, sempre. Sabe que o tema de hoje é um tema que ao mesmo tempo ele é calmo e ele é efervescente, ele é caloroso. Como isso é possível? Segurem uns minutos que Bezrat Hashem vocês vão comprovar isso junto comigo. Vamos começar por aqui. Sabe que tem muitos segredos, meus queridos, um monte de segredos que aparecem em Bereshit. Não somente em Parashat Bereshit, mas na criação do mundo. Parece que é uma história muito simples, muito tranquila, mas tem muitos segredos, muita sabedoria, óbvio, como em toda a Torá. E a gente sempre pede para Kadosh Baruch Hu ajudar a gente a encontrar essas pérolas de uma forma maravilhosa. Então vamos lá. Hashem recém criou o mundo em Parashat Bereshit. Pouco tempo depois, relativamente, ou melhor dizendo, uma Parashá depois, a gente tem Parashat Noach, Parashá seguinte. Parashat Noach, 1656 anos depois da criação, dado curioso e legal lembrar, a Kadosh Baruch Hu faz um reset no mundo. Reset, tudo de novo. Vem o dilúvio, zera o mundo, aperta o reset e começa tudo de novo. Mas, para quem gosta de action, algo maravilhoso, nada monótono. Hashem recém criou o mundo, 1656 anos depois, ploft. Tudo de novo, quase que de novo. Vem o dilúvio, o Mabul, e faz um reset no mundo. Bastante agitado. Agora acompanhem comigo. 340 anos depois do Mabul, isso mesmo, 340 anos depois do Mabul, ou seja, no calendário onde a criação do mundo é ano 1, a gente se encontra hoje, nessa parte da história que a gente vai abordar agora, no ano de 1996, obviamente, mais uma vez, onde o ano 1 é o ano do marco da criação do mundo. Ano 1996 aconteceu um fato interessante. Parecia que estava tudo normal, já chega. Hashem já fez o dilúvio, já o pessoal parece que aprendeu a lição, tudo on the rocks, onde de repente, meus queridos, acontece 340 anos exatamente depois do Mabul, do dilúvio, algo ímpar. O que aconteceu? Quem já adivinhou, master, quem não adivinhou, vamos aprender junto. É chamado Dor Haflagah, ou aquela geração onde criaram aquela torre gigante, Migdal Bavel, em hebraico. O que tinha nesse Migdal Bavel? Migdal Bavel foi um momento onde o homem veio desafiar a Kadosh Baruch Hu. O homem começou a criar uma torre muito alta. Para quê? Para chegar nos céus, é um arranha-céu, que nem tem hoje prédios gigantes, maravilhosos. O primeiro prédio arranha-céu foi no ano de 1996, depois da criação do mundo mais uma vez, e Hashem falou: para que vocês estão criando isso? O homem falou: a gente vai subir e desafiar você, Hashem, a gente está indo ao seu alcance. É curioso notar alguns fatos interessantes, e eu digo eles entre parênteses aqui, um fato bem curto. Avram Avinu, queridos, tinha 48 anos nesse momento do Migdal Bavel. Então, olha que interessante. O que aconteceu nesse momento? O homem foi desafiar Hashem. Mais uma vez, faz pouco tempo atrás teve o dilúvio, mas o homem gosta de action, então Hashem tem que saber lidar com isso. E aqui acontece uma coisa interessante. Hashem precisa parar isso, porque senão o mundo não vai ter fim. Ou melhor dizendo, o mundo sim teria um fim, não o fim que Hashem planejou. O que Hashem fez, meus queridos? Hashem fez o seguinte: Kadosh Baruch Hu pega as pessoas, e foi aí que nasceu
um monte de idiomas diferentes. Até aí todo mundo falava Kulam Medabrim Ivrit, that's all. Quando veio o Migdal Bavel, Hashem criou idiomas diferentes. Uma pessoa começou a falar I speak English. O outro começou a falar o quê? Moi, je parle français. O outro começou a falar je parle italiano. E aí começou a surgir uma língua atrás da outra. Até Migdal Bavel havia um único idioma no mundo, hebraico, Lashon HaKodesh. Daí para frente, a Kadosh Baruch Hu criou diversos dialetos diferentes. E aí que surgiu um monte de cursos, institutos de língua, e aí todo mundo ficou com um business novo aí no mundo. Mas, preste atenção, queridos. Tem uma coisa interessante. E eu queria falar para vocês uma coisa curiosa. Por que Hashem criou dialetos diferentes quando ele ficou chateado que o homem estava criando uma torre, mais uma vez Migdal Bavel, que queria ir de encontro a Kadosh Baruch Hu? Qual a razão disso? Na verdade, nossos sábios falam para a gente, muito simples, porque eles queriam continuar construindo a torre. Se um fala para o outro, olha, me passa um tijolo em inglês, e o que escuta só entende francês, não vai ter continuidade, ele vai ficar frustrado, e nossos sábios contam para a gente que quando ficavam frustrados, em vez de passar o tijolo, ele jogava o tijolo na cabeça do outro. E aí, a construção não continuou, e por conseguinte, Migdal Bavel não virou nem parte do museu, porque a gente nem sabe exatamente onde é, e não temos remanescentes históricos e vivos até hoje para poder ver isso. Ou seja, o que a Kadosh Baruch Hu fez mais uma vez para dissipar as pessoas e interromper Migdal Bavel, que estava indo desafiar Hashem, criou idiomas distintos. E ninguém entendia ninguém, por conseguinte a construção terminou. O engenheiro não entendia o arquiteto não entendia o construtor, o pedreiro não entendia o pintor, então bagunça total e nada feito. Pessoal, olhem que interessante. O Zohar HaKadosh faz uma pergunta magna aqui, bombástica. Peraí, se a Kadosh Baruch Hu de fato, a gente sabe, no question, coordena o mundo, e há pouco tempo atrás ele trouxe o dilúvio, ou seja, poder magro de Hashem, então, por que Hashem não fez chover de novo, talvez canivete, alguma outra coisa, e parava com essa briga aí do homem contra Hashem, querendo chegar até Hashem? Acabou. Por que Hashem criou dialetos? Os dialetos fizeram com que os homens não se entendessem e por força maior tiveram que parar a construção dessa torre que ia desafiar Hashem. Por que, de novo, pessoal, a Kadosh Baruch Hu não fez uma forma diferente e milagrosa para acabar com a machloket, com o fight entre o homem, a discussão entre o homem e Hashem? Essa é a pergunta que o Zohar HaKadosh faz. Falta de possibilidade? Fraca essa resposta, porque Hashem pode tudo, mas não precisa nem chegar até tudo isso, queridos. A Kadosh Baruch Hu, há pouco tempo atrás, trouxe o Mabul, trouxe o dilúvio. Então, óbvio que ele pode fazer o Migdal Bavel ser enterrado no chão, desaparecer, as pessoas mudarem de ideia, parar com essa discussão, essa divergência entre o homem e Hashem. E por que ele não fez isso? E resolveu criar dialetos diferentes, e através disso o homem não soube se comunicar um com o outro, e por conseguinte, poft! Acabou a construção do Migdal de Bavel. Why? Lama? Pourquoi? Assim pergunta o Zohar HaKadosh. Pessoal, o Zohar HaKadosh traz uma resposta magna e bombástica que nos leva e nos dá norte ao shiur de hoje, Bezrat Hashem. É o seguinte, queridos. Zohar HaKadosh, o tema de Migdal Bavel era desafiar Hashem, brigar com Hashem. Se é que é possível. Mas o homem quis desafiar Hashem e brigar com Hashem. Diz Zohar HaKadosh é o seguinte: machloket, discussão, briga, ou machloket em hebraico, ou briga em português, dá na mesma. Vamos falar machloket. Machloket, meus queridos, é um poder tão forte que só o Zohar HaKadosh para contar isso para a gente. Que nem a Kadosh Baruch Hu tem o poder de parar. Isso mesmo que a gente escutou. E repito, eu não falaria isso, mas se o Zohar HaKadosh falou, a gente pode repetir. Por que Hashem não fez um milagre e a torre de Bavel fosse engolida e a machloket terminasse? Diz Zohar HaKadosh, porque não existe. Machloket é algo tão power, tão quente, tão difícil, que nem a Kadosh Baruch Hu com milagres não consegue parar uma machloket. O que Hashem pode sim fazer
é que cada pessoa fale de outro idioma, que é o que a Kadosh Baruch Hu fez, ninguém se entenda e, por conseguinte, o homem próprio, por falta de comunicação, pare a machloket. Mas milagre contra a machloket não existe, porque o poder da machloket, da discussão, da briga é tão forte, diz Zohar HaKadosh, que nem Hashem tem como parar isso. Obviamente que Hashem quis escolher no mundo que isso acontecesse, não é uma limitação de Hashem, porque quando Hashem, entre parênteses, criou o mundo, ele se limitou para muitas coisas, e uma das limitações é que Hashem não ia intervir no mundo. No fato de Machloket, Hashem falou, eu não tenho mais poder, eu dei ao homem o poder de ser um ser pacífico ou briguento. Diz o HaKadosh, eu posso intervir para que o homem próprio não consiga discutir um com o outro, mudando idiomas. Mas eu próprio, dizendo a Kadosh Baruch Hu, fazer um milagre para o homem não brigar, impossível. Tamanho o poder da Machloket no mundo. Olhem que interessante. Pessoal, eu fiquei pensando num exemplo quando eu estava preparando o shiur nos últimos dias. Se a gente for olhar, por isso que eu falei que é um tema quente, mas ao mesmo tempo calmo, para vocês o tema de hoje é o seguinte, queridos. Se a gente for olhar para um vulcão, não sei se tem muitos vulcões aqui em ação no mundo, mas algo muito curioso é o seguinte, se nós formos analisar, meus queridos, um vulcão quando ele está em erupção, saindo larva, meus queridos, ligar para o bombeiro não vai resolver absolutamente nada. O que talvez daria para fazer é ver como fazer com que o vulcão não entre em erupção in the first place, para começar. Agora, uma vez que o vulcão entrou em erupção, bombeiro nenhum, corpo de bombeiro nenhum, brigadas inúmeras, plural, de bombeiros nenhum, vão conseguir parar esse vulcão. Machloket, c'est la même chose, é a mesma coisa, it's the same thing. Machloket, meus queridos, Zohar HaKadosh para a gente, antes dá para prevenir. Na hora que começou a acontecer e já está quente, nem a Kadosh Baruch Hu mais consegue prevenir. Não adianta extintores, carros de bombeiro, água, nenhum para prevenir isso. Tem uma curiosidade, meus queridos, um passo adiante, já que a gente está falando de Machloket, quando a gente fala de esponja de aço, é impossível não falar de bombril. Quando se fala de Machloket, é impossível a gente pular aquela palavrinha de 3 letras chamada Korach. Então, vamos aprender algo de Korach junto com Machloket e sair daqui mais sábio, Bezat Hashem, do que a gente já entrou. É o seguinte, Korach começa a discutir com o maior dos homens, aquele que nunca houve e nunca haverá ninguém igual a ele, Moshe Rabbeinu, isso mesmo. Korach vem desafiar Moshe Rabbeinu. E aí, de repente, o povo ficou um pouco na dúvida. Quem está certo? Korach ou Moshe Rabbeinu? O povo ficou na dúvida. E até que Moshe Rabbeinu falou, ok, se vocês estão na dúvida, a gente precisa desempatar essa dúvida. Vamos para os pênaltis. Quais são os pênaltis, queridas? Os pênaltis são o seguinte, os dois vão trazer uma oferenda para Hashem. A oferenda que for queimada com fogo celestial, ploft, lá de cima, milagrosamente, é a correta. Disse Moshe Rabbeinu, se for a minha, quer dizer que eu estou certo. Se for a de vocês, é que vocês estão certos. Tamanho era a divisão do povo e das pessoas de quem estava certo. Dormiram, dia seguinte, acordaram muito cedo, esperando ver o que vai acontecer. Quem vai fazer o golaço? Quem vai desempatar? Quem vai ser o campeão da seleção da Copa do Mundo? Korach e sua gangue, ou Moshe Rabbeinu, Leavdil e sua gangue. Meus queridos, pouquinho tempo antes de Hashem mostrar quem ia fazer a goleada e para onde ia cair o fogo celestial no Korban, na oferenda de Korach ou de Moshe Rabbeinu fala para Hashem, por favor, Hashem, eu tenho um pedido. Al tefen el minchatam. Hashem, por favor, não aceita a oferenda deles. Como assim? Quer dizer que se Moshe Rabbeinu não tivesse feito essa tefilá, talvez Hashem aceitaria a oferenda de Korach, é isso mesmo, e o fogo consumiria o Korban de Korach e não de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu ficaria na segunda divisão e Korach na primeira divisão.
peraí, por que Moshe Rabbeinu teve que fazer essa tefilá, essa introdução? Please, Hashem, Teilim, s'il te plaît, não aceita a oferenda de Korach. E meus queridos, se Korach era um Rashá, e a galera toda que acompanhava ele também era um Reshaim, indispensável, completamente, melhor dizendo, dispensável, aparentemente, essa tefilá de Moshe Rabbeinu. Resposta é a seguinte, pessoal, olhem que interessante. Rav Yerucham Mimir diz pra gente algo impactante. Diz Rav Yerucham Mimir o seguinte: Korach tinha uma intenção. Qual era a intenção de Korach? Kirvat Hashem. Isso mesmo. Sério? Sim. Diz Rav Yerucham Mimir, Korach tinha a intenção de se aproximar, queridos, de Akadosh Baruch Hu. Eu quero Korach me aproximar de Hashem. Moshe Rabbeinu entendeu isso, viu isso, falou, uau, se ele quer se aproximar de Hashem, por favor, Hashem, al tefen el milichatam, não aceita a oferenda deles. Por isso foi necessário uma tefilá de Moshe Rabbeinu. Então a pergunta que ficou para a gente é, então, qual é o big deal com Korach? Que de fato ele está errado porque ele foi engolido pela terra. Porque Hashem tem que fazer um milagre, engolir Korach e toda a sua gangue na terra, desaparecerem do mundo. Diz Rav Yerucham Mimir, o erro dele foi que ele não fez isso com intuição, com motivos puros. Em hebraico se diz Leshem Shamayim. Ou seja, Korach tinha uma intenção de se aproximar de Hashem. A intenção era boa, mas não era completamente objetiva, era subjetiva, não era Leshem Shamayim. Junto com isso, para pessoas grandes como Korach, tinha um monte de vontades pessoais, honra e outras coisas. Por isso que Moshe Rabbeinu teve que dar uma introdução. Hashem, please, Tehilim, não aceita o korban deles. Ou seja, pessoal, quando se fala de Machloket, primeira lição aqui, quanto é grave, a gente aprendeu do Zohar, referente a Migdal Bavel, a gente aprende agora um segundo ponto, meus queridos. Leshem Shamayim, toda Machloket Leshem Shamayim é por bons motivos. O pior dos genocídios do mundo também é Leshem Shamayim. Quando a gente briga com alguém, a gente não fala com alguém, mas é Leshem Shamayim, Hashem ficaria comigo. A gente aprende de Korach que não necessariamente é assim. Porque deep down, se a gente tem alguma vontade pessoal, queridos, algo subjetivo, mesmo que o intuito de Korach foi quase que puro, não era Leshem Shamayim, o intuito não era reto, tinha vontades pessoais, e Hashem falou, olha, isso para mim não merece. Isso para mim merece ser engolido pela terra. Onde o homem tem que, de vez em quando, parar e pensar, será que de fato é Leshem Shamayim? Parece que não. Olhem que interessante, queridos. A gente consegue entender um pouquinho melhor com esse Rav Yerucham Mimir, algo interessantíssimo falando em Machloket. Sabem que eu nunca consegui entender, até preparar este shiur, algo. Sabem que trabalhar no Bet HaMikdash era algo maravilhoso. E todo mundo queria trabalhar no Bet HaMikdash. Só que era mais ou menos igual uma faculdade boa, tá? Sem comparação, mas só para que a gente possa entender. Era igual mais ou menos a pessoa que quer entrar em Sorbonne, em Harvard, alguma outra faculdade Master. A pessoa quer entrar, tem 10 vagas para 1.000 pessoas. E aí como é que a gente vai selecionar? Então, na faculdade se faz o famoso vestibular. Online ou não, tanto faz, mas se faz o famoso vestibular, meus queridos. Agora, e como que faz no Bet HaMikdash? Tem menos vaga do que Kohanim interessados em participar. Como é que a gente sorteia? Como é que a gente faz? Então, em um momento eles fizeram, não um vestibular, mas um sorteio. Mas antes de fazer esse sorteio, havia outro procedimento que não deu certo e foi para um sorteio. Qual era o procedimento? Às vezes havia o seguinte, eles queriam saber quem vai trazer um korban no Mizbeach. Eles falaram, tem mais pessoas do que vaga available. O que se fazia? Se fazia o seguinte, tem, por exemplo, 10 Kohanim e uma vaga? Ok, fazia uma corrida. Aonde? Em cima do Mizbeach. Quem chegar primeiro vai ganhar. E o resto vai ganhar honra ao mérito. Não vai poder trazer o korban, porque tem uma vaga e tem 10 candidatos, por exemplo. A Mishnah nos ensina, em alguns lugares, em Mishnayot diferentes, que essas corridas tinham um final infeliz. Muitas vezes eles estavam correndo para chegar lá em cima, e quando havia 2 ou 3 pessoas empatadas, e eles viam que eles não iam ganhar,
Então o que se fazia? Às vezes dava um cutucão no outro, o cara caía do Mizbeach para baixo o Cohen, e muitas vezes tinha um final infeliz. Quando nossos sábios viram que, uau, chegaram a esse naipe, então falaram, olha, não dá mais para apostar corrida, porque está tendo gente aí se machucando demais, e um empurrando o outro, um Cohen empurrando o outro para ganhar o trabalho, então a gente vai ter que fazer sorteios. Dedos, é aí que surgiu o famoso dedos. Eu conto. Agora preste atenção, pessoal, que interessante. Eu sempre fiquei pensando comigo mesmo, como é que é possível? O cara vai trabalhar no Bet HaMikdash, ele faz uma corrida. Tá bom, ainda dá para entender. Ele faz uma corrida no Mizbeach, mas ele empurra o outro dentro do Bet HaMikdash, dentro do Mishkan, em cima do Mizbeach, ele empurra o outro lá de cima do Mizbeach, para baixo. E o cara se machuca demais ou até morre. E aí tem que mudar para um sorteio? Como é que eles faziam uma coisa dessa? Como passava na cabeça de um Cohen fazer isso, meus queridos? Rav Yerucham, mesma resposta. Quando se trata de Machloket, mesmo que a vontade do Cohen, acreditem se quiser, era se aproximar de Hashem. Eu quero fazer o trabalho no Bet HaMikdash. Eu vou fazer de tudo. Eu vou correr o máximo. Mesmo que talvez eu não seja um atleta, não esteja em ótima forma física, pensando na cabeça do Cohen. A minha vontade é me aproximar de Hashem. Quando a pessoa pensa que ele está indo se aproximar de Hashem, queridos, diz a Beruch HaMimir, tudo é permitido. Às vezes erroneamente. Inclusive, obviamente errado, jogar, empurrar o colega, ex-colega, né? do Mizbeach abaixo para fazer o trabalho dentro do Bet HaMikdash. Ou seja, quando se fala de competição, de adversidade ou machloket, a gente justifica tudo ser permitido. E aí, em especial, também que mora o perigo. Queridos, machloket é grave. É o vulcão em erupção. O pré da machloket que a gente falou, o extintor antes de apagar o vulcão, não depois, porque depois já não tem mais como apagar, é a pessoa pensar, será que de verdade ele é Shem Shamayim? O Cohen também achava que era Shem Shamayim. Korach também achava que era Shem Shamayim. As pessoas do Migdal Bavel, mencionados 3 episódios, nos minutos anteriores, também achavam que era Shem Shamayim. Porém, os 3 estavam errados, porque nenhum deles era Shem Shamayim. Ah, mas o objetivo é me aproximar de Hashem, isso era a verdade. Final infeliz, por não ter sido objetivo, por ter razões pessoais por trás, sejam financeiras, sejam elas de orgulho, de respeito, de quanto eu vou ficar famoso no jornal, na comunidade, quanto bem vão falar de mim. Machloket é algo que a pessoa precisa parar e pensar antes de acontecer. É um lema de vida, queridos. Causar machloket, tem gente que adora causar. Só pode dar shiur se for polêmico. Só pode escrever algo no Insta se for polêmico, porque aí vai ter mais gente olhando. É um truque, mas completamente desaprovado por Hashem. Eu vou escrever alguma notícia no jornal em algum lugar e eu vou ficar famoso porque eu vou fazer algo polêmico demais. Completamente desgostoso, desaprovado por Hashem. A gente pode até se questionar o seguinte, quem sabe e já estudou, não precisa nem ter estudado muito, abriu uma Gemara, 2 Gemarot, 3 Gemarot, ou até uma Mishnah, meus queridos sabem que a Gemara está cheio de machloket, discussão. Bet Hillel versus Bet Shammai. Resh Lakish versus Rabi Yohanan. Abaye versus Rava. Mais recentemente, o Shulchan Aruch versus Urema. E eu falei versus mesmo, porque eram discussões ferrenhas. Todos esses exemplos acima citados. E o que é machloket tão grave? Como que a machloket pode ser tão grave? Melhor dizendo, se a Torá inteira está cheia de argumentações, de discussões. E Hashem nunca falou que Bet Shammai ele não gosta, ou Bet Hillel não gosta, ou Abai ele não gosta, ou Rav ele não gosta, ou Rabi Yohanan, ou Resh Lakish. Hashem ama os dois. Ou Shulchan Aruch e Urema. Então, por que machloket é tão ruim se a Torá inteira, o Talmud inteiro é baseado em machloket? Eu acho que a resposta para isso é muito simples, queridos. Simples, em talvez 30 segundos. Eu me lembro que, com isso dá para responder talvez, um senador americano, non-Jew, não Yehudi,
entrou uma vez no Bet Midrash Gevurah, lá em Lakewood, famoso Bet HaMikdash de Lakewood, inicialmente instituído por Aharon Kotler, Zichron Libraha, ele olha as pessoas falando uma com a outra, estudando em pares, para quem já viu uma yeshiva, quem já teve o mérito de ver uma yeshiva, duplas estudando em ebulição, e ele pergunta para algumas pessoas que estavam acompanhando ele, não conhecedor, não Yehudi, não conhecia nada, nunca tinha entrado no Bet HaMidrash, uma casa de estudo, numa yeshiva, falou, o que eles estão fazendo aqui? Falou, eles estão discutindo. E o senador americano diz algo impactante. Uau! Estão discutindo, obviamente, sobre a Gemara, né? E o senador americano, voltando, diz algo impactante. Eu nunca sabia que dava para discutir sem brigar. É isso mesmo. A discussão da Gemara é uma discussão onde o meu intuito é descobrir a vontade de Hashem. Não é brigar, não é causar, não é polemizar, não é ficar mais famoso ou mais rico. Essa é diferente, essa é a diferença. Sabe que, mas dentro dos Yehudim costuma dizer que existe a vontade da machloket. Então a gente aprendeu do Talmud, né? Um dos exemplos práticos e fáceis de entender isso é quando um Yehudi vê o outro, Reuven vê Shimon, o que Reuven fala para Shimon? Shalom Alechem. Shimon, o que responde? Alechem Shalom. Ele não pode responder Shalom Alechem também, não. O Yehudi já tem dentro de si aquela vontade de discutir um com o outro, meus queridos. Parece que é normal, a gente gosta de action. E action, na verdade, é bom. Quando é Abai e Rava, quando é Shakish Rabi Yochanan, quando é um aluno discutindo com outro para entender a vontade de Hashem dentro de uma Gemara ou algo diferente da Torá. Qual que é o problema, então, na discussão? Acompanhem comigo algo magno. Sabem que a terça-feira, de acordo com nossos sábios, e de acordo com o Shulchan Aruch, obviamente, é um dia mais propício para coisas boas. Por exemplo, o Shulchan Aruch diz para a gente que é bom quando uma pessoa, por exemplo, muda de casa, não é obrigatório, mas é bom, ele tentar mudar na terça-feira, ou no calendário hebraico, segunda noite, ou durante o dia de terça. Por quê? Porque na terça-feira está escrito na Torá, quando Hashem estava criando o mundo, ele falou 2 vezes Kitov. Uau, muito bom, muito bom. Então deve ser que terça é um dia muito bom, legal para começar uma coisa nova na terça. Isso está no Shulchan Aruch. Agora, e na segunda já não é tão bom. Se possível, deve-se evitar. Por quê? Porque na segunda, Hashem não falou Kitov, não falou que o dia é bom. Então o Kitov, uau, que bom dia, que Hashem ficou feliz na criação da segunda-feira da criação do mundo, ele não falou, falando 2 vezes Kitov na terça-feira e Yom Shlishi. Daí a gente aprende que é bom fazer mudança ou começar alguma coisa na terça-feira. Não é para começar o regime toda terça-feira, é começar uma vez e manter, né, obviamente. Então olha que interessante, queridos. Por quê? Por que na segunda Hashem não falou Kitov? Dizem nossos sábios, porque Hashem houve uma separação, uma machloket. Hashem separou uma coisa da outra, então Hashem não falou Kitov. Já na terça, não teve isso, Hashem falou 2 vezes Kitov, por isso que a terça-feira é um dia abençoado para sempre. Agora olha que interessante, pessoal. Tem um livro chamado Shivim Panim na Torá, ele faz uma pergunta muito legal. No primeiro dia da criação do mundo, acompanhem comigo, olhem que master. Hashem separou a luz da escuridão e Hashem sim disse Kitov. No segundo dia, Hashem também separou as águas celestiais com as águas terrestres, e aí ele não falou Kitov porque houve uma separação. Pergunta esse livro, Habibi, se a machloket da separação causa com que Hashem não fale Kitov, e no dia seguinte ele fala 2 vezes Kitov, na terça-feira, porque não houve separação, como então no primeiro dia que Hashem sim separou a escuridão da luz, e lá Hashem sim disse Kitov? Pessoal, ele fala algo master e aprendizado eterno. Diz ele o seguinte, separar a luz da escuridão é saudável, e Hashem fala Kitov para isso, como ele fez no primeiro dia. Separar Bet Shammai e Bet Hillel, ou Rabi Yochanan Resh Lakish, ou Shulchan Aruch e Uremá, e discussões diferentes que a gente abordou agora, é saudável. E Hashem fala Kitov, que legal. O problema aconteceu, por exemplo, onde Hashem não falou Kitov, quando? No segundo dia. O que aconteceu no segundo dia?
Hashem também separou, mas está escrito Vayavdel ben maim lemaim, águas e águas. Quando são coisas diferentes, Hashem fala, tem que separar branco do preto, bonito do feio, o caro do barato, Leavdil bet Hillel de Bet Shammai. Ok. Quando a gente pega as águas, e as mesmas águas a gente fala, você vem para cá e você vem para lá, que é o que aconteceu no segundo dia, Hashem disse aí, não cabe falar Kitov. Ou seja, dois Yehudim, duas pessoas, água e água. Só que um acha que ele é água e o outro acha que ele é vinho. E a gente não consegue, no português, claro, se bicar. Aí Hashem fala, eu não consigo falar Kitov. Olhem que interessante, pessoal. É difícil encontrar, e acompanhem comigo, falo do fundo do coração, sinagogas, escolas, yeshivot, açougues, instituição de chesed, qualquer coisa judaica, queridos, mikve, que fecha por falta de dinheiro. Pode ser, mas é muito raro, porque Hashem acaba dando um jeito, ou tem alguns doadores muito gentis que acabam resolvendo a parada. O que faz as coisas fecharem? Machloket. Quando uma instituição briga, se divide, não tem mais brachá. Difícil nós vermos a coisa florescer. Repito, difícil ver florescer. Porque quando existe machloket numa instituição, Hashem diz, aí não tem brachá. Por maior que seja Leshem Shamaim, será que é Leshem Shamaim de verdade? Dificilmente, queridos, mantém. Pandemia nenhuma fecha uma sinagoga. Talvez por tempo limitado, depois de Bezat Hashem com saúde tudo vai voltar. Agora, Machloket fecha para sempre. Isso mesmo. Vejam aqueles que brigaram e a brachá ficou no meio do caminho. Quem saiu perdendo? Os dois, os três, os 10 que brigaram. Olhem só que fenomenal, meus queridos. Rabi Elazar conta pra gente o Talmud no Tratado de Tanit, na página 20a, filho de Rabi Shimon Bar Yochai. Uma gemara muito difícil. Estava passeando, ele encontrou uma pessoa e falou para ele o seguinte. Encontrou uma pessoa que era muito feio, She'aya mechuar beyoter, diz a gemara. E Rabi Elazar, filho de Rabi Shimon Bar Yochai, mais uma vez, diz para ele, Reika, seu, me permitam, tolo, vazio, inútil. Kama mechuar atah. Como você é feio, hein? Você é feio, hein, cara? Shema kol bnei irecha mechuarim kamutcha. Assim diz a Gemara. Talvez as outras pessoas da tua cidade são feias como você. Disse esse senhor para o filho de Rabi Shimon Bar Yochai, ou Rabi Elazar, que é a mesma pessoa, vai falar para aquele que me criou, no caso Deus. E aqui termina a Gemara mais ou menos. E pessoal, presta atenção. Tosfot diz, quem era essa pessoa com a qual Rabi Elazar falou seu feio? Diz o Tosfot, Eliyahu Hanavi. Quer dizer, obviamente, Rabi Elazar não sabia que ele Eliyahu Hanavi, mas viu uma pessoa feia, Eliyahu Hanavi se fantasiou de feio, e o filho de Rabi Shimon Bar Yochai, ou Rabi Elazar, falou, você é feio demais, cara. Pessoal, qual que é o diálogo? A gente está falando aqui de Rabi Elazar, filho de Rabi Shimon Bar Yochai, um gigante. Não pode ser que ele viu uma pessoa e falou, você é feio, e o cara falou, vai falar com Deus lá. Ele que me criou, se vira com ele. Pessoal, de um lado o Rabi Elazar, de outro lado o Eliyahu Hanavi. Está precisando de uma explicação essa Gemara. Baruch Hashem, no mérito dos ouvintes do Shiur, encontrei, Rav Meir Miprei Mishlen, viveu mais ou menos 1700, conta pra gente o seguinte. Rabi Elazar não viu alguém que era feio, que ele não fez uma plástica, alguma coisa aí para deixar a cara dele mais bonita, o nariz menor, a sobrancelha mais igual, ou qualquer coisa que haja hoje em dia no Day Spa. O que Rabi Elazar estava falando para ele, você é feio. Você é feio quer dizer, de forma espiritual, quanto você é fraco. Eu sou Rabi Elazar, filho de Rabi Shimon Bar Yochai, a gente ficou anos na caverna. Nós somos pessoas 6 estrelas. Nós somos pessoas que influenciamos mundos espirituais. Você é feio, ou seja, você é uma pessoa vazia espiritualmente falando. Assim explica Rav Meir Mishlen. Qual foi a resposta dessa pessoa, que no caso é Eliyahu Hanavi? Vai falar para aquele que me criou. Ou seja, o seguinte, ensinamento magno. Nem todo mundo veio para o mundo para ser Moshe Rabbeinu.
para ser Abelazar, filho de Rabi Shimon Bar Yochai, que era um gigante, obviamente que é um erro pequenininho, mas a Gemara conta para a gente aprender. Tem pessoas que vieram para o mundo para ser camisa 10, espiritualmente falando também. E tem pessoas que vieram para ser, não artilheiro, mas zaga, ou defesa, ou banco reserva, porque o time também precisa de um banco reserva. Sem ele, o time não joga com titulares se não tem bancos reserva, pessoal. A resposta para a gente pensar isso tem a ver com Machloket, talvez nós sejamos, a gente pode até achar que a gente seja camisa 10, eu sei falar bem, eu sei ser um bom razão na sinagoga, eu sei ser uma boa pessoa na escola, no trabalho, na comunidade. Aquele cara é um inútil. Abelazar pensou assim, obviamente no nível gigante dele, foi um erro pequenininho, mas elucidando para que a gente possa aprender mais uma vez. E a Gemara vai ensinar para a gente, vai falar com aquele que me criou. Porque nem todo mundo foi criado para ser camisa 10. E quem não é camisa 10, quem é banco reserva também é importante, porque sem o banco reserva, queridos, os titulares não podem jogar. É isso mesmo. Quem falou que a gente é melhor do que os outros? E se a gente tem alguns dons, parabéns para cada um de nós. Isso não desmerece ninguém que de fato e verdadeiramente não tem esses dons. Dito e comprovado, é isso que a Gemara vai ensinar para a gente. Ele também tem um play, um lugar gigante no mundo. É isso mesmo. O problema é Vayavdel ben maim le maim. Eu versus ele. Separar uma mesa de uma cadeira é bom. É bom. Um animal de um ser humano é bom. O problema é quando se separa entre águas e águas, pessoas e pessoas. Yehudim e Yehudim. Pessoal, olhem que, pensem junto comigo nesse estágio final do shiur. Uma das coisas mais maravilhosas do mundo é poder ir a uma sinagoga. Bezat Hashem, quando a gente puder voltar, ou numa festa, ou em qualquer lugar, e não ficar com o pé atrás, porque eu não tenho nenhum inimigo. Independente de onde eu for e quem eu estiver, talvez eu vou ter mais amigos ou menos amigos, mais conhecidos ou menos, mas inimigo eu não tenho nenhum. Pessoal, tem um lema de vida que eu acho pessoalmente que a gente tem que carregar consigo. Cada um consigo. Olha, eu não tenho nenhum inimigo. E o norte da minha cabeça tem que ser o seguinte: não vou deixar você, numa situação de aperto, ser o primeiro. Não falar para o outro, falar para si mesmo. No elevador, no business, na sinagoga, em casa, eu não tenho nenhum inimigo. Eu quero viver bem, sorridente, não precisar fazer plástica. Eu viver bem porque eu estou bem, isso faz eu ser uma pessoa gostosa, feliz e satisfeita com a vida. Para isso eu não tenho nenhum inimigo. Não vou deixar você, em qualquer situação, pensar assim, uau, ser o primeiro. Pessoal, poder entrar em qualquer festa, qualquer lugar, sem medo que tal pessoa vai estar lá porque eu não me dou bem com ele, porque eu não me bico bem com ele, maravilha isso. É isso mesmo. Vi algo que me chamou muita atenção, história verídica, acompanhem comigo. Houve uma vez um esped, uma pessoa faleceu e alguém foi falar algumas palavrinhas sobre o falecido, e antes dele falar, ele perguntou o nome dos familiares que lá estavam presentes. E achou ser condizente falar o nome dos familiares naquele discurso curto que ele estava falando. Então foi falar do falecido e falou, olha, queria falar tal familiar, algumas palavrinhas de conforto. Ele menciona o nome de muitos, e ele termina, o discurso desce depois da drachá, daquele espelho, e ele vê uma pessoa chorando. E ele pergunta para aquela pessoa, desculpa, será que eu falei alguma coisa forte e te ofendeu? E quem é você? Assim diz o orador para aquela pessoa. Essa pessoa diz, eu sou irmão do falecido. O orador fala, desculpa, eu não vi que eu não mencionei seu nome, talvez por isso você está chorando e ficou ofendido. Ninguém me disse seu nome, eu peço desculpas. Ele fala, não é por isso que eu estou chorando. Tranquilo, ninguém nem tinha que saber o meu nome. Perguntou o orador para ele, como assim? Se você é o irmão do falecido, como ninguém tinha que saber seu nome? Disse ele o seguinte, eu não estava pensando em vir, então óbvio que ninguém fez nada de errado em não mencionar meu nome. E o senhor também, orador, não errou em nada. O orador falou para ele, Habibi, Shu, why? Por quê? Lama? Porque você não pensou em vir, é teu irmão. E por que você veio? Disse essa pessoa que estava chorando, é por isso que eu estou chorando. Eu briguei com meu irmão há 40 anos atrás. E o orador pergunta para ele, posso te fazer uma pergunta? Diz ele sim.
Por quê? E aí sim que aquela pessoa começa a chorar mais forte a prantos. Eu estou chorando porque eu briguei há 40 anos atrás, escutem agora, pessoal, com 4 ouvidos. E eu nem me lembro o porquê. Mas eu sei que a gente brigou. Eu decidi nunca mais falar com meu irmão. Eu nem sei porquê. É isso aí, pessoal. Isso é o poder da Machloket, que diz Zohar HaKadosh, nem Hashem consegue apagar esse fogo. Uau! Sabe que a gente fala todos os dias, num dos alelukás que a gente fala na Tefilá em Shaharit, que é um pasuk no Tehillim, Assam Gevulech Shalom. Aquele que coloca os seus limites, paz. Difícil traduzir isso. Porém, diz o Hatam Sofer, o Rav de Pressburg, pessoal, olhem que bomba. Cada um tem seu limite. Tem um que come halav Israel, não come halav akum. Tem um que ele é kasher de carne, mas não de leite. Tem um que não é kasher nem de carne nem de leite, mas em Pesach ele não come pão. Cada um tem o seu limite moral e religioso. Diz o Hatam Sofer, qual que deve ser o limite ímpar de todos os Yehudim? Assam Gevulech Shalom. Aquele que coloca o seu limite, paz, Shalom, não brigar com as pessoas. Olha, eu posso até outras coisas não fazer, talvez, não que seja correto, mas abrir mão do Shalom para fazer briga, isso nunca. Isso para mim é igual comer Yom Kippur, é igual comer pão em Pesach. Diz o Hatam Sofer, é esse que o Passuco veio dizer para a gente. Assam Gevulech, o limite do Yehudi, qual tem que ser, meus queridos? Shalom, paz. Ose Shalom, não Bibromav lá em cima. Aleno, cada um com os outros e consigo mesmo, meus queridos. É isso mesmo. Como termina o Pasuk? Chelef, Assam Gevulech Shalom. Como termina o Pasuk? Chelef Hitim Yasbier. Essa pessoa vai ter brachá, isso mesmo, monetária. Segular a parnassá. Monetária, é isso mesmo. Isso mesmo. Não vai precisar trabalhar tanto para ganhar. Vai trabalhar, mas Hashem vai mandar brachá e nem sei como. A gente não precisa saber. O tanto importante é que caia brachá no sustento da pessoa. Assam Gevulech Shalom. Aí sim, Chelef Hitim Yasbier. Meus queridos, e com essa história nós terminamos. Independente se está no direito da pessoa ou não, brigar como a gente aprendeu até agora. Mas está no meu direito. Está no meu direito brigar com ele. Talvez até esteja, não sei se está. Talvez até esteja, ele me roubou, ele pegou meu dinheiro. Mas não está no nosso direito viver triste. Não está no nosso direito viver carrancudo. Não está no nosso direito ficar estressado. Não está no nosso direito de ficar com a coluna torta, com problema no rim, aonde for. Isso não está no nosso direito. Então esquece, deixa passar. Saiba sentar com ele na mesa de Pesach. Saiba sentar com ele na mesa de Shabbat. 2 irmãos que não se falam, pessoal. Ai, ai, ai. São 2 filhos de Hashem. Esquece os pais por um minuto, se a gente puder falar assim. Dessas crianças. Pessoal, abrir mão. Assam Gevulech Shalom. Meu primo, minha prima, meu tio. Mas eu tenho razão. Assam Gevulech Shalom. Chelef Hitim Yasbier. Isso traz brachá. Machloket, nunca. E, pessoal, olhem só o poder do Shalom. E com essa história, nós finalizamos Bezrat Hashem com chave de ouro e Bezrat Hashem com um sorriso e com Shalom nas nossas vidas. A história é verdadeira e os nomes também, por isso que faço questão de mencionar. Boaz, uma pessoa querida na comunidade, tinha 6 filhos. Tem 6 filhos. Pessoa sorridente, até que viram ele abatido. Um colega chegou para ele e falou, olha, Boaz, o que aconteceu? Porque você está abatido, você é uma pessoa tão para frente, sorridente, gostoso ficar perto de você. Estamos vendo você triste. Diz Boaz para o seu amigo Pinchas, por que eu estou triste? Porque, deixa para lá. Aí Pinchas, que é um amigo de verdade, falou, como assim? Me conta. Deu um abraço nele e Boaz falou, olha, começou a lacrimejar, fui fazer uns exames no médico, e aí, bom, o resto da história não precisa nem contar. Boaz estava abatido porque recebeu notícias não agradáveis do doutor.
História 100% verídica. Pinchas, seu amigo, falou para ele, Boaz, a gente tem a solução. Só tem que ver o que a Kadosh Baruch Hu quer da gente nesse momento. Uau, que momento, que forma bonita de ver a vida. Pinchas começou a pensar, falou, Boaz, me dá um tempo. Vamos ver se Hashem nos ajuda. E ele pensou, falou o seguinte, disse Pinchas para Boaz, a gente tem aqui, na nossa vizinhança, no nosso bairro, 2 pessoas que a gente conhece, não tão amigos nossos, mas que a gente se conhece. Reuven e Shimon. Vamos chamar eles de Reuven e Shimon. E sabe o quê? Vamos tentar o seguinte. Pinchas foi para Reuven e falou o seguinte, sabe que eu preciso da sua ajuda, Reuven. Você conhece Boaz, o nosso querido amigo sorridente, feliz, está muito abatido e contou por quê. Então o Reuven falou, claro, o que você precisa? Dinheiro? Terrilim? Pinchas falou para ele, o que eu preciso? Nem dinheiro, nem terrilim. Falou, mas o que você quer que eu faça para ajudar o enfermo? Boaz, eu quero que você faça uma coisa, Reuven. Vai até a porta de Shimon e fala para ele que você está pronto a perdoar ele. Porque todo mundo sabe que vocês não se bicam, não se falam faz tempo aqui no bairro. Vai até a porta dele, bate na porta dele, por favor, pede desculpas para ele. Abaixa você a cabeça. Se é difícil isso, tem lima eu posso fazer, da tzedakah eu posso, mas fazer isso é muito difícil. Ele falou, mas é isso que eu quero de você. Fechou a porta e deixou Reuven a pensar. Foi para Shimon, o inimigo de Reuven, aqueles que não se bicavam, o outro. E disse Pinchas para ele, por favor, a mesma história, eu preciso que você ajude a Boaz. E ele disse o quê? Tzedakah? Teilim disse não, nenhum nem outro. Por favor, entre em acordo, dá um sorriso, dá um abraço, Shimon, em Reuven. Shimon falou, isso é muito difícil. Passado um tempo, meu querido, o coração dos dois começou a derreter. E saiu um ao encontro do outro. Reuven ao encontro de Shimon e Shimon ao encontro de Reuven. E se desculparam. E viveram melhor. E viveram os dois, não só no Shammai. Aqui nesse mundo, quem faz Shalom também vive bem. Vive mais leve, mais feliz, mais solto, mais yupi-yupi. Queridos, história verdadeira. Um mês depois, Boaz tinha uma visita de retorno no doutor. Exames, e o doutor bate na porta de Boaz, liga para ele, e Boaz vai ao doutor, melhor dizendo, junto com Pinchas, seu amigo, para lhe dar um apoio. O doutor fala, eu não sei o que aconteceu, mas, indiferente do que aconteceu, aquela imagem que nós não queríamos no seu exame, ela desapareceu. Eu não sei o que aconteceu, mas, para todos os efeitos, se considere um homem de sorte. E Pinchas volta para Reuven e Shimon e conta para eles o mérito do que eles fizeram e olha para Boaz e olha para Hashem e diz o seguinte, o doutor não sabe o que aconteceu, mas nós sim sabemos o que aconteceu. Isso mesmo, pessoal. Ose shalom bimromav, ou yase shalom alenu, ve'al kol amo Israel. E que nós possamos dizer amém. Que a gente possa viver com uma vida de shalom. Eu não tenho nenhum inimigo. Não vou deixar você, independente de quem for, independente se eu tenho razão, ser o primeiro, e aí sim, que o nosso gvul, o nosso limite, Assam Gevulech Shalom, aí sim a Kadosh Baruch Hu diz, pode deixar comigo, Chelev Chitim Yasbier, que vai vir brachá uma atrás da outra, que Bezrat Hashem, a gente possa pensar 1000 vezes, 10.000 vezes, antes de brigar com alguém, deixar passar e falar para Hashem, eu deixei passar, Hashem, por favor, manda minha brachá porque eu mereço. Ótima noite a todos e semana magnífica a cada um de vocês. Tudo de bom.